Muitas vezes, não percebemos o quanto o meio ambiente está presente em nosso cotidiano. Ele não é apenas uma floresta distante ou um rio que nunca vimos. O meio ambiente é o ar que respiramos a cada segundo, a água que bebemos para nos mantermos hidratados e saudáveis, e os alimentos que chegam à nossa mesa todos os dias. É a base de tudo o que sustenta a vida no planeta. O dia 25 de janeiro de 2019 ficará para sempre marcado na história do Brasil como um dos maiores desastres socioambientais do país. Naquele dia, a barragem B1 da mina Córrego do Feijão, de propriedade da mineradora Vale, rompeu-se em Brumadinho, Minas Gerais. Uma onda gigantesca de aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro desceu com força avassaladora. A lama tóxica destruiu tudo em seu caminho, incluindo o refeitório da empresa, onde muitos funcionários almoçavam, além de casas, pousadas e pequenas propriedades rurais. A velocidade e o volume do vazamento tornaram a fuga praticamente impossível para muitos. Os danos humanos foram a face mais cruel da tragédia. O desastre resultou na morte de 270 pessoas, incluindo funcionários da Vale e moradores da região, deixando um rastro de dor e luto que ainda persiste. Famílias inteiras foram destruídas e comunidades perderam seus entes queridos de forma súbita e violenta. Além das vidas perdidas, o impacto psicológico sobre os sobreviventes e as equipes de resgate foi imenso. A busca por corpos durou meses, um processo angustiante que manteve a ferida da tragédia aberta. A cidade de Brumadinho e seus arredores foram mergulhados em um estado de trauma coletivo, enfrentando as consequências sociais e emocionais do colapso. O impacto ambiental foi igualmente devastador e de longo prazo. A lama de rejeitos contaminou e soterrou grande parte do rio Paraupeba, um importante afluente do rio São Francisco. A fauna e a flora locais foram dizimadas instantaneamente. Peixes, capivaras, pássaros e toda a vida aquática foram mortos pela toxicidade e pela falta de oxigênio na água. A vegetação nativa das margens do rio foi arrancada e coberta por uma espessa camada de lama, comprometendo a recuperação do ecossistema por décadas. A contaminação do rio afetou o abastecimento de água de diversas cidades e a subsistência de pescadores e agricultores que dependiam de suas águas. As consequências econômicas também se espalharam pela região. Além da perda de vidas e da destruição de propriedades, atividades como a pesca, a agricultura familiar e o turismo foram severamente prejudicadas. Muitos pequenos produtores perderam suas terras e sua única fonte de renda. O medo da contaminação por metais pesados presentes nos rejeitos gerou desconfiança sobre os produtos agrícolas da região, afetando o mercado local. A tragédia de Brumadinho não foi apenas um acidente, foi o resultado de uma falha grave na gestão de riscos por parte da empresa, que priorizou o lucro em detrimento da segurança e da vida. O Brasil possui uma das legislações ambientais mais completas e avançadas do mundo, embora sua aplicação seja um grande desafio. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Esse artigo impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Além da Constituição, leis como a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 81, e a Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, de 98, criam instrumentos para a proteção, fiscalização e punição de danos ambientais. Essas leis são fundamentais, porque estabelecem regras claras para o uso dos recursos naturais. A Política Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, introduziu o licenciamento ambiental, um procedimento obrigatório para a instalação de qualquer empreendimento que possa causar degradação. Esse processo exige estudos prévios de impacto ambiental, EIA, RIMA, para avaliar os riscos e propor medidas de mitigação. A Lei de Crimes Ambientais, por sua vez, prevê sanções penais e administrativas para pessoas físicas e jurídicas que causem poluição, desmatamento ou outros danos à natureza. A existência dessas leis é um reconhecimento de que o desenvolvimento econômico não pode ocorrer a qualquer custo. Apesar do arcabouço legal robusto, o Brasil enfrenta graves problemas ambientais que demonstram a distância entre a lei e a prática. O desmatamento na Amazônia e no Cerrado continua em níveis alarmantes, impulsionado pela expansão agropecuária, pela grilagem de terras e pela mineração ilegal. As queimadas, muitas vezes associadas ao desmatamento, destroem ecossistemas inteiros, como vimos no Pantanal e na Amazônia, liberando enormes quantidades de gases de efeito estufa e ameaçando a biodiversidade. A poluição de rios e do ar nas grandes cidades completa esse quadro preocupante, afetando diretamente a saúde da população. A fiscalização deficiente e a sensação de impunidade são os principais obstáculos para a efetiva proteção do meio ambiente. Órgãos como o IBAMA e o ICMBio, responsáveis pelo monitoramento e pela aplicação das leis, têm sofrido com cortes orçamentários e enfraquecimento institucional. Isso dificulta o combate a atividades ilegais e a punição dos infratores. A pressão de interesses econômicos muitas vezes se sobrepõe à necessidade de conservação, resultando em um ciclo vicioso de degradação. O exemplo de Brumadinho mostra tragicamente o que acontece quando as normas de segurança e a fiscalização falham. A tragédia de Brumadinho não foi um evento imprevisível, mas sim uma repetição de erros já conhecidos. Apenas 3 anos antes, em 2015, o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, também em Minas Gerais, e operada por um consórcio do qual a Vale fazia parte, já havia causado o maior desastre ambiental da história do Brasil. Aquele evento deveria ter servido como um alerta máximo para a necessidade de revisar e reforçar a segurança de todas as barragens de rejeitos no país, especialmente as construídas pelo mesmo método de alteamento a montante, considerado o mais barato e inseguro. A repetição da tragédia em Brumadinho evidencia uma falha sistêmica e uma cultura de negligência. No caso de Brumadinho, a responsabilização da empresa Vale foi um passo importante, mas a reparação dos danos é um processo longo e complexo. A empresa foi alvo de ações judiciais e assinou um acordo bilionário com o Estado de Minas Gerais para reparar os danos socioeconômicos e ambientais. Esse acordo prevê investimentos em projetos de recuperação do rio Paraupeba, programas de transferência de renda para as famílias atingidas e obras de infraestrutura na região. No entanto, nenhum valor financeiro pode compensar a perda de 270 vidas ou restaurar completamente um ecossistema que foi destruído de forma tão violenta. A justiça precisa ir além da compensação financeira, garantindo que os responsáveis sejam punidos. A principal lição de Brumadinho é que a responsabilidade pela prevenção de desastres deve ser uma prioridade absoluta para empresas e para o governo. Não basta apenas reagir após a catástrofe. É preciso investir em tecnologias mais seguras, em monitoramento constante e em uma fiscalização rigorosa e independente. As empresas que operam atividades de alto risco, como a mineração, têm o dever ético e legal de garantir a segurança de suas operações, colocando a vida e o meio ambiente acima do lucro. O governo, por sua vez, tem a obrigação de fortalecer os órgãos de controle e de garantir que a legislação seja cumprida sem exceções. Para evitar que novas tragédias como a de Brumadinho aconteçam, é fundamental uma mudança de mentalidade. A sociedade civil precisa estar vigilante e cobrar transparência e responsabilidade das empresas e do poder público. A memória das vítimas deve nos inspirar a lutar por um modelo de desenvolvimento que seja verdadeiramente sustentável, onde o progresso econômico caminhe lado a lado com a justiça social e o respeito ao meio ambiente. Brumadinho é uma lição dolorosa sobre o preço da negligência. Ignorar essa lição é permitir que o ciclo de destruição se repita, colocando mais vidas e o futuro do nosso planeta em risco.